Nossa entrevista de hoje vai falar sobre o novo Código de Processo Civil. O projeto, que está sendo analisado pelo Senado Federal, está criando polêmicas no meio jurídico. Para falar sobre o tema, nós estamos recebendo o juiz de direito Ricardo Pipp Schmidt. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu quero começar lhe perguntando, na sua opinião, quais são essas polêmicas, esses problemas que o novo Código de Processo Civil apresenta? Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que de fato é muito importante para a magistratura, porque o Código de Processo Civil é o nosso instrumento de trabalho, vamos dizer assim. Na verdade, o Código tem avanços, mas tem retrocessos. Os avanços, eles estão mais numa linha de descomplicação, de simplificação de uma série de institutos que nós temos hoje e que são um pouco complexos e que podem realmente ser simplificados, como é o caso da questão de intervenção de terceiros, como é o caso dos próprios procedimentos especiais. O Código tem uma linha ideológica interessante, que é da busca da conciliação, e por isso prevê a possibilidade de que já no início do processo, a critério do juiz, se faça uma audiência preliminar de tentativa de conciliação e possa, para isso, utilizar conciliadores e mediadores, o que me parece que é um avanço, na medida em que nós podemos, em muitos casos, nós podemos resolver ali na primeira audiência, de fato. Também tem um avanço importante na questão probatória, quando acolhe a teoria da carga dinâmica da prova e que prevê a possibilidade do juiz atribuir o ônus da prova à parte que melhor condições tem de fazê-lo. É um avanço significativo que não está legislado mesmo nos países de melhor legislação. Me parece que é um avanço importante. E outros avanços que realmente estão ali. Assim, o Código é um bom novo código para a solução dos conflitos individuais. Qual é o problema, o maior problema, e que transforma esse código num risco? O maior problema está exatamente numa tentativa de se trazer para o Código de Processo Civil, que é um regramento de litígios individuais, uma busca de segurança jurídica e de solução para as demandas coletivas, para as demandas de massa, através de um instituto de uniformização de jurisprudência ou de coletivização dos litígios, que vai gerar, ao fim e ao cabo, uma perda de espaço de construção da jurisprudência pelos juízes, porque atribui a solução destas demandas envolvendo ações de muitas pessoas contra determinadas instituições às cúpulas dos tribunais ou aos tribunais superiores. Melhor explicando, quando eu tenho um litígio entre João e Maria, isso não tem qualquer influência. Quando eu tenho um litígio do João, da Maria, do Pedro, do José, todos eles entrando com ações contra uma empresa telefônica, por exemplo, em razão de que esta empresa está cobrando um determinado valor que na conta deles, que é de R$1, R$2, mas que são milhares de consumidores que estão sendo lesados, cada um individualmente pode entrar com uma ação pretendendo buscar o ressarcimento desses valores que estão indevidamente sendo retirados ou cobrados das suas contas. Nestes processos é que é o problema, porque estas ações deveriam ter solução na lei da ação civil pública, ou seja, as pessoas fazem a reclamação junto aos PROCONs, buscam junto às defensorias públicas ou ao Ministério Público uma atuação coletiva, e estes órgãos, ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público, entram com uma só ação que beneficiará todo o conjunto de consumidores. Para isso é que existe a ação coletiva. O que está se fazendo na proposta que está sendo apresentada nesse novo código? Se esquece a ação coletiva, se transforma uma ação individual, se pega aquela ação individual como paradigma, o juiz, ao invés, quando começa a vir muitas ações iguais a essa, antes o que o juiz faz? No sistema atual, ele tem que julgar todas elas. E aí, então, a ideia é a seguinte: o juiz tem que julgar milhares de vezes a mesma coisa. Não tem sentido. Qual é a solução para isso? A ação coletiva.
O que o Código está propondo? Que se suspendam todas as ações individuais, mas que não se julgue isso no âmbito de uma ação coletiva, e sim no âmbito de uma ação individual que não será decidida pelo juiz da causa, senão o juiz instaura um incidente, envia para o presidente do tribunal, que distribui para um relator dentre aqueles desembargadores que integram o órgão especial, e este órgão especial do tribunal, que no caso do Rio Grande do Sul nós temos 145 desembargadores, mas que compõem esse órgão especial são 25. Estes 25 desembargadores mais antigos, normalmente, do tribunal, que normalmente não estão afeitos ao julgamento dessas causas, porque julgam outros tipos de questões, é que darão a decisão sem ouvir a magistratura. Quer dizer, o juiz de primeiro grau, que normalmente está afeto a esse tipo de questão, não vai dar decisão sobre isso. Pior, esta decisão que teria que passar por uma Câmara do Tribunal, onde os desembargadores já estão afeitos a esse tipo de questão, estão discutindo, refletindo sobre isso, também estas câmaras não darão decisão sobre isso. Quem dará decisão sobre isso será o órgão especial. E esta decisão do órgão especial, da cúpula, portanto, dos tribunais estaduais ou federais, terá sempre um recurso com efeito suspensivo para o Tribunal Superior, que dará a decisão final. O que significa absoluta centralização de poder em relação a essas questões que são caras à sociedade, porque envolvem demandas de consumo de milhares de interessados, não terão mais a possibilidade de decisões construídas a partir da base da magistratura, que é o juiz de primeiro grau e que são as câmaras dos tribunais. Quem dará a decisão sobre isso, a manter-se a proposta que está sendo feita neste novo Código de Processo Civil, serão as cúpulas dos tribunais com recurso de efeito suspensivo, ou seja, não tem efeito nenhum aquela decisão do Tribunal Estadual, até chegar ao Tribunal Superior, ou seja, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O que significa que em Brasília serão tomadas as decisões muito mais rapidamente, é verdade, mas com um risco imenso para a cidadania, na medida em que a magistratura, que é quem normalmente, a magistratura de primeiro grau, juntamente com as câmaras dos tribunais, que constroem uma jurisprudência ao longo do tempo, inclusive que construíram jurisprudências que levaram à construção de um Código de Defesa do Consumidor, não terão mais a oportunidade de se manifestar sobre aquelas questões, que normalmente são questões que envolvem muito dinheiro. Porque se para o consumidor lesado tirar da sua conta, da sua fatura, R$2, R$3, para milhares de consumidores, isso envolve um valor significativo para essas grandes empresas. E essas grandes empresas, eu digo, telefonia, energia elétrica, eu digo, sistema financeiro nacional, os bancos, os planos de saúde, as seguradoras, essas ações que envolvem empresas que prestam um serviço concedido e que deveria estar sendo fiscalizado pelo poder público e deveria estar sendo fiscalizado pelo Banco Central, pela SUSEP, pela ANEEL, pela Anatel, para evitar que uma única cláusula alterada num contrato de adesão que envolve milhares de consumidores possa lesar esses milhares de consumidores. E hoje qual é a resposta que o Estado tem para essas pessoas? Entre na justiça individualmente. Isso está errado. Nós precisamos ter um sistema de proteção coletiva dos consumidores. E para isso, a melhor solução é a ação civil pública, a ação coletiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. E não uma mudança que, embora gere uma aceleração do processo, uma decisão mais rápida, tem o nefasto efeito de impedir que a magistratura de primeiro grau, que os tribunais, por seus órgãos e suas esferas normais de apreciação disso, possam julgar. E entregue-se para as cúpulas dos tribunais decisões tão relevantes. Doutor, o senhor acredita que essa proposta pode sofrer algumas alterações, por exemplo, emendas ao projeto? Sim, eu penso que é perfeitamente possível e nós estamos... Na condição de diretor da Escola Superior da Magistratura, nós temos dentro da escola um centro de pesquisas. E um dos núcleos do centro de pesquisa é exatamente o estudo do processo civil e dessa nova legislação. Nós estamos nos reunindo
os professores da escola, e deveremos sim apresentar algumas propostas de aperfeiçoamento, porque não é uma proposta acabada. Este projeto ele foi feito com a melhor das intenções, vamos deixar claro. A comissão trabalhou e trabalhou muito, e trabalhou com uma intenção, e a ideia, todas as ideias que ali estão são muito boas. O problema é a operacionalização disso e o risco de que possa ser mal utilizado. Então, me parece que sim, a magistratura, a advocacia, a sociedade tem que intervir nessas propostas para aperfeiçoá-las. Eu penso que é perfeitamente possível achar soluções que permitam uma maior segurança jurídica, mas também que preservem a proteção da sociedade e principalmente nas questões que envolvem o direito consumidor. E doutor, o senhor acredita que essa proposta do novo Código de Processo Civil vai mesmo acelerar a tramitação dos processos, que hoje é um dos maiores problemas na justiça do país? O maior problema da justiça do país, na verdade, é o excesso de demanda, né? Quer dizer, no Rio Grande do Sul nós temos 3 milhões de processos. Quer dizer, o maior problema não vai se resolver com o Código de Processo Civil. Nós teríamos que, para achar uma solução para a agilização dos processos, a par de resolver essa questão instrumental que é o Código de Processo Civil, aparelhar o Estado de modo a prevenir os litígios. Como? Quando uma dessas empresas de telefonia estabelece, por exemplo, uma cláusula que se verifique de antemão que pode estar prejudicando milhares de pessoas, tem que haver a atuação dos órgãos de regulamentação disso e a verificação de se está correto. Então, o que nós precisamos é que o poder público faça a sua parte, e quando digo poder público, o poder executivo, através de seus órgãos de regulamentação, faça a sua parte e fiscalize a concessão desses serviços que, afinal, porque são concedidos, têm que ser fiscalizados. Se isso for feito, né, se a Anatel, a ANEEL, o Banco Central fizerem essa verificação de eventuais abusos cometidos contra os consumidores por esse sistema, né, nós teremos menos ações judiciais. E aí nós podemos, então, acelerar o ritmo dos processos. Agora, enquanto nós tivermos uma avalanche de processos chegando ao judiciário e o judiciário sendo a primeira instância a quem as pessoas reclamam, dificilmente nós vamos ter uma solução. Quer dizer, o judiciário no passado era a última instância. As pessoas antes tentavam achar soluções antes de chegar, antes de ir ao judiciário. Hoje é a primeira instância. Quer dizer, qualquer problema se entra com uma ação judicial. É mais ou menos, e isso, mal comparando com o sistema de saúde, nós temos que compreender. Há algumas situações que são endemias. Né? Quer dizer, nós temos algumas situações de, por exemplo, a gripe A. Né? O que se fez? Tem que se fazer grandes campanhas de vacinação, prévias, preventivas, para evitar que isso venha depois ser ajuizado como ação judicial. Porque não for assim, o que acontece? Nós teremos que internar todos os pacientes. Então, por que se faz campanhas de vacinação? Para evitar que as pessoas tenham que ser internadas nos hospitais. O que acontece no judiciário? Todo mundo é internado. Quer dizer, não se faz esse trabalho preventivo que evite que as pessoas estejam usando UTIs. Às vezes tem processos banais que estão utilizando o tempo do judiciário e que poderiam ser resolvidas de outras formas, né? De forma alternativa. O que acontece no sistema de justiça é que nós internamos todos os pacientes. E aí não tem médico para isso. Não tem sala de cirurgia, não tem hospitais para isso. Nós precisamos achar uma solução global, estrutural do sistema, e o Código de Processo Civil ajuda sim a acelerar, ajuda a simplificar, mas não será a solução para essas questões que envolvem demandas de massa. Para essas, há necessidade de um trabalho preventivo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado.